Hoje o Sul em Rotas está em Ibirama, no Alto Vale do Itajaí. E para quem acompanhou o episódio anterior, a nossa chegada até aqui passou por cenários que ajudam a contar a identidade desta região. Atenção, radar fixo, velocidade 50. Vivenciamos a divisa com a Piúna pela ponte sobre o rio Itajaiaçu. Conhecemos um pouco da impressionante usina Salto Pilão, fomos recebidos pelas boas-vindas aos caminhos do Alto Vale. Atravessamos a ponte sobre o rio Hercílio ao lado do silêncio quase nostálgico de um dos grandes símbolos da cidade, a antiga ponte de ferro trazida da Alemanha. E finalizamos nossa chegada pela BR-470 exatamente aqui, no monumento de entrada de Ibirama. Ao longo deste passeio, vamos percorrer as ruas centrais de Ibirama, um convite para observarmos com mais atenção a organização da cidade, o cuidado com as ruas e espaços públicos, suas áreas comerciais e a atmosfera típica do interior catarinense. Depois de cruzarmos pontes históricas, antigas paisagens ferroviárias e os cenários que marcam a transição entre o Médio e o Alto Vale, chegou o momento de observar mais de perto uma cidade cercada por rios e natureza exuberante, sentindo um pouco da atmosfera da capital catarinense do turismo de aventura. Eu sou Denise e ao meu lado, no comando sobre 4 rodas, está o Brito, e juntos seguimos em mais um episódio pelas estradas e cidades do sul do Brasil, sempre guiados por um olhar documental, contemplativo e atento. E se faz sentido para você viajar assim, sem pressa, percebendo os detalhes e conhecendo histórias que conectam caminhos, então embarque conosco nesta carona em mais este capítulo pelo interior catarinense. Este passeio é justamente um pequeno desvio de rota, uma oportunidade de conhecer mais de perto a cidade que muitos enxergam apenas pelas margens da BR-470. Nosso destino final será Lontras, passando também por Rio do Sul. Mas antes de seguirmos viagem pelo Alto Vale, decidimos por alguns instantes sentir um pouco da atmosfera de Ibirama além da rodovia, porque muitas vezes a pressa da estrada não nos permite enxergar aquilo que normalmente acaba ficando fora do caminho. Quem apenas atravessa Ibirama pela BR dificilmente consegue perceber o ritmo tranquilo da cidade e os detalhes do cotidiano que ajudam a contar a identidade do Alto Vale catarinense.
logo adiante surge o Pórtico de Entrada, um dos marcos visuais mais conhecidos da cidade. Inaugurado em 2007, o monumento valoriza as origens germânicas da colonização local através de elementos inspirados na arquitetura enxaimel, criando uma identidade acolhedora e bastante característica do interior. À nossa frente, o Monumento ao Centenário, erguido em 1997, que nos faz lembrar da força da imigração. Aqui a Prefeitura Municipal e a Câmara de Vereadores. Fundada originalmente como Colônia Amônia no fim do século XIX, Ibirama preserva até hoje fortes influências da imigração alemã e italiana, refletidas na cultura local, na arquitetura e na própria relação da cidade com o vale e nas paisagens ao seu redor. E talvez seja justamente essa combinação entre natureza e qualidade de vida que tenha transformado Ibirama em uma referência estadual quando o assunto é turismo de aventura. Rafting, trilhas, cicloturismo, cachoeiras e esportes em meio à Mata Atlântica fazem parte da identidade da cidade, atraindo visitantes que buscam experiências ao ar livre em uma das regiões mais bonitas de Santa Catarina. A história dessa joia do Alto Vale do Itajaí começou oficialmente em 8 de novembro de 1897, com a chegada dos primeiros pioneiros. Imigrantes alemães vindos principalmente da região de Hamburgo se estabeleceram no encontro dos rios Ercílio e Itajaí-Açu, e pouco depois famílias italianas também ajudaram a desbravar o interior. Essa forte ligação com as origens deu ao lugar o seu primeiro nome, Colônia Amônia, uma homenagem à cidade de Hamburgo. Mas em 1943, durante a campanha de nacionalização promovida no período da Segunda Guerra Mundial, o município passou a se chamar Ibirama, um nome de origem tupi-guarani associado à fartura e à riqueza natural da região. Durante décadas, o desenvolvimento local esteve diretamente ligado aos trilhos da Estrada de Ferro Santa Catarina, que impulsionaram a economia e ajudaram no crescimento da cidade, emancipada oficialmente de Blumenau em 11 de março de 1934. Hoje, abriga pouco mais de 19 mil habitantes e apresenta uma densidade demográfica de aproximadamente 56 ibiramenses por quilômetro quadrado.
Além disso, ela preserva aquele equilíbrio tão característico do Alto Vale Catarinense, uma cidade cercada por paisagens onde a vida urbana continua convivendo de forma muito próxima com a natureza. A economia, antes fortemente ligada à madeira e ao transporte ferroviário, se diversificou ao longo do tempo, reunindo indústrias, comércio e serviços. Mas é no turismo que Ibirama ganhou destaque estadual. Conhecida como a capital catarinense do turismo de aventura, como já comentamos, a cidade atrai visitantes de todo o sul do Brasil. É um lugar onde o silêncio das paisagens divide espaço com a adrenalina das corredeiras do Alto Vale. Seguimos em frente, percorrendo as ruas de Ibirama com um olhar atento aos detalhes do cotidiano, à organização dos espaços, ao cuidado com a cidade e à sensação de tranquilidade que acompanha o ritmo da vida no interior, características que encontramos com frequência pelos caminhos de Santa Catarina e que ajudam a construir a identidade acolhedora dessa região do sul do Brasil.
quase sem perceber, completamos um pequeno círculo pela cidade e voltamos ao mesmo ponto onde começamos. O monumento ao centenário volta a surgir diante dos nossos olhos. E mais à frente, o portal da cidade agora marcará também mais uma etapa deste breve passeio por Ibirama. Um desvio de rota que nos permitiu enxergar aquilo que muitas vezes permanece escondido para quem apenas atravessa a cidade pela rodovia. Entre ruas tranquilas, a força dos rios que moldaram sua história e as paisagens que abraçam o Alto Vale, conhecemos um pouco mais de Ibirama, uma cidade onde natureza, trabalho, memória e qualidade de vida seguem caminhando lado a lado. E a viagem continua. No próximo episódio seguiremos rumo a Rio do Sul e Lontras, acompanhando novos cenários, novas histórias e mais um trecho deste vale que nos surpreende a cada quilômetro percorrido. E se esse tipo de viagem também faz sentido para você, fica o convite. Continue viajando conosco pelo belo, diverso e encantador sul do Brasil, sempre através do nosso olhar. Gratidão por estar aqui em mais um episódio. Fique bem, fique com Deus e lembre-se, os vales profundos só existem porque as grandes elevações e os rios tiveram o tempo necessário para moldar a terra. Da mesma forma, as nossas melhores transformações não acontecem na pressa da chegada, mas na paciência da travessia. Nos veremos na próxima viagem. Até breve!